Livro de Juízes, capítulo 6. Irmãos, o livro de Juízes, o período em que os juízes julgaram Israel, ele foi um bom período, mas eu olho para Josué, pastor Ney, é um parecer pessoal mesmo, não é uma tese teológica. Eu olho para Josué e vejo o erro que Josué cometeu. Enquanto Moisés trabalha no discipulado de Josué, e Moisés morre e Josué assume, você não vê um sucessor para Josué. Você vê esses juízes. Foi Josué que montou esse grupo de juízes? Não. Foi quando Moisés reclama com Deus que estava sendo pesado demais o fardo de carregar o povo, e Deus fala, separa homens, e traz 70 homens, e traz aqui, e que eu vou tirar do espírito que está sobre você. Aí é místico, né, irmãos? Mas é interessante esses textos, eu gosto dele. Eu vou tirar uma porção do espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles. E dali esses homens começaram a julgar Israel. É uma segunda leva, sem ser aquele pessoal lá que Jetro aconselhou ele. Foi um período bom? Foi. Mas, irmãos, no intervalo entre cada juiz, esse povo fazia muita besteira. Não tinha um líder presente. Então você vai ver que de tempo em tempo Deus estava tendo que levantar alguém. Já não tinha mais não era nada, esse é filho do fulano, que é filho do fulano, ele é de uma linha sacerdotal, é um levita, não. Eram só homens que Deus levantava meio avulso para poder julgar, ensinar Israel. Alguns foram um fracasso. A minha visão a respeito de Sansão, um homem que foi levantado para fazer algo muito grande, termina entre dois pilares pedindo vingança para Deus. Eu acho aquilo muito triste. Deus tinha outro propósito para aquele homem, com certeza, e aquele homem iria alcançar êxito, com certeza, mas Sansão termina, infelizmente, numa cena de deprimente. Para mim é deprimente ele pedindo vingança e pelo que havia acontecido, né? Mas outros juízes foram homens célebres, né? A gente tem Débora, foi Débora, né? Foi uma das juízas de Israel, né? Mulher numa ousadia tremenda. Quando o rei chama ela, diz, vamos para a batalha comigo, ela diz, vou, mas só que fique sabendo que o crédito não vai ser teu. Então, assim, mulheres ousadas. Foi um tempo bom, mas todo intervalo acabava trazendo tristeza para o povo hebreu. Aqui nós temos se levantando mais um juiz, que é Gideão, mas eu não vou falar sobre Gideão, tá? Vamos lá, capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Presta atenção no verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas e também os povos do Oriente, talvez os edomitas, né? Contra eles subia. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com seu gado e tenda, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Guarda também isso. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém. Fecha sua Bíbliazinha. Querido, eu falei que não era o propósito de Deus para Sansão morrer entre dois pilares pedindo vingança. Também não vejo Deus tirando o povo do Egito para eles morarem em buraco como eles estavam morando. Por causa dos inimigos, eles estavam morando em cavernas, em sepulturas que eles cavavam nos montes para poder se esconderem ali. Esse não era o povo
que Deus trouxe com tanta excelência, com tanta graça, né, com tanto cuidado, esse povo agora estava vivendo um período de derrota. Por quê? Porque o povo pecou e Deus os entregou. Talvez para um cristão muito infectado pelo humanismo, um cristão muito infectado que o cristianismo dele só o leva a girar em torno do seu próprio umbigo, essa pessoa fala: puxa, mas por que Deus fez isso? Presta atenção. Esse povo aceitou fazer uma aliança com Deus, e os termos da aliança eram muito claros, ok? Eu e minha esposa, nós somos casados há 30 anos. Os termos dessa aliança é muito claro. Então, se eu quebro essa aliança, e se eu sofro por estar quebrando essa aliança, a culpa não é dela. Por que ela deixou? Não é ela que deixou. Eu sabia que se eu quebrasse essa aliança, e eu aceitei, eu não estava bêbado como Jacó, quando ele pegou Lia. Ele estava meio de pileque, não viu nem com quem ele estava dormindo. Eu estava lúcido quando eu aceitei fazer essa aliança. Então agora que eu cumpra, e se eu quebrar, isso é toda aliança, se eu quebrar, está lá em letras miúdas, você vai passar por isso e por isso, por isso. Então Deus tinha o direito que esse povo deu para ele, de os entregar e de abandoná-los por causa de uma aliança quebrada. Talvez pareça mal para você, mas de fato, quando você faz o acordo com alguém, lembre, toda aliança tem benefícios e deveres, tá ok? Bom, eu quero ressaltar 3 coisas nesse texto aqui para vocês nessa manhã. A primeira observação que eu quero fazer é que os inimigos não se levantavam para roubar o fruto da terra. Você notou isso? Não era uma guerra, não era um inimigo que invadia outra nação, principalmente na época da colheita, que era a primavera era a época das grandes guerras, era a época da colheita. Então, não era nessa época que eles vinham para tomar o fruto da terra e levar tudo como despojo. Nós não temos aqui, quando as guerras assim aconteciam e o vencedor levava o despojo, aqui a gente não tem isso. Você vai ver que eles vinham tão somente para destruir a terra. Destruir a terra. E eles destruíam tudo. Plantação, eles destruíam tudo. O que eu quero falar com isso? O diabo não quer a sua bênção. O diabo não quer roubar a sua bênção. O diabo, ele tem nojo de Deus. O diabo, ele tem nojo de Deus. Tudo que se refere a Deus, ele tem nojo de Deus. Talvez o mesmo relacionamento que o filho tem com o pai, entre amor e ódio, né? Às vezes o pai é herói, às vezes o pai é bandido para o filho, né? Às vezes o pai é o cara, às vezes é um assassino de sonhos. O diabo, ele se relaciona com Deus através do ódio. Ele quer destruir você, para na sua destruição ele afrontar o Deus que te ama, ok? Então muita gente diz assim: puxa, mas o diabo roubou a minha bênção. Não, ele destruiu. Porque os amalequitas, eles chegavam aqui para destruir. O diabo quer a tua vergonha e não a tua bênção. Ele vai chegar para destruir a tua bênção, porque ele quer te ver humilhado e derrotado, ok? O diabo vinha, essa é a minha primeira observação, o diabo vinha num período muito estratégico, irmãos, muito estratégico, na época da colheita. Por que na época da colheita? Vamos lá. De todo o trabalho penoso do plantio, a colheita é só alegria. É verdade, é verdade. Eu não sei quantos aqui já trabalharam com agricultura, principalmente pequena agricultura, né, que hoje as grandes é muita maquinário, né? Então, mas quem já trabalhou como pequeno agricultor, principalmente eu vou falar do milho, porque era o que me deixava azedo. Porque o que é o milho? O milho, primeiro, você tem que preparar a terra para ele.
O milho não cresce em terra dura, a terra tem que estar fofa para ele poder fixar a raiz. Agora, irmãos, quando ele está mais ou menos dessa altura, o milho, você tem que dar a primeira limpa, enxada, vir no meio limpando para o mato não matar seu milho. E chegando terra no pé do milho também, se necessário, um adubozinho a mais e tal. Mas essa limpa aqui não é a que deixa a gente contrariado. É a segunda ou terceira limpa quando ele está por aqui, ó. Irmãos, a folha do milho tem um espinhozinho que nós no Goiás chamávamos de juçá. Você vai com a enxada e aquele milho a folha do milho vai passando em você, e onde ela passa, mistura com suor, e às vezes bate na sua boca, bate na sua orelha, junta com os mosquitos, e junta com o seu mau humor, com aquele sol quente, né? E aí você segura para você não. Agora, o pior, Ney, é quantos aqui lembram da carpideira? Vocês lembram? Um cavalo na frente, você aqui segurando a peça, e vamos com esse cavalo, e o cavalo vai ralando no meio daquele milho, e você tem que ir na velocidade dele. Então aí o milho já não só roça em você, o milho te dá tapa. E quando o bendito do cavalo pulava de uma leira para outra, que ia rasgando tudo, irmãos, eu ficava tão irado que eu chegava a conversar com o cavalo, entendeu? Eu parava na frente dele assim, isso não é Balaão. E eu ordinário, se o cavalo era para você ter ficado. Irmãos, é triste. Vamos lá. Agora tá na hora de colher, ele já secou. Você tem que quebrar ele para a chuva não cair dentro dele e apodrecer. Você vai e passa quebrando o milho seco, todo ele tem que ser quebrado. Depois você vai colher o milho na época certa, tá certo? Tirar com o milho seco. Tem um marimbondozinho que a gente chamava de costa de ouro, é um pequenininho assim. Ele faz a caixinha dele, ele fazia entre as folhas do milho quebrada. Então lá vem você colhendo o milho. Quando você colhia um milho que tinha esse marimbondo, irmão, pastor, o senhor está tocando terror para cima da gente. Irmão, quem produz seja muito abençoado, muito abençoado. Aquele marimbondo doía, não era costa de ouro não, ali era outra costa, nunca de ouro. O povo hebreu, os inimigos deixavam o povo hebreu passar por todo esse processo doloroso. A hora da alegria é a hora da colheita. É a hora que você esquece os marimbondos, o cavalo, a carpideira, a enxada, o quanto que aquele espinho te agrediu. Você esquece isso tudo e você se entrega à alegria. E essa alegria te dá satisfação para você fazer o replantio, para você prosseguir. O que os inimigos faziam? Eles viam na hora da alegria. E roubava, e destruía, e acabava com tudo. Eles não deixavam o povo hebreu completar o ciclo, para poder ter alegria, para poder fazer o replantio. Talvez um problema que a gente esteja enfrentando é de pessoas que fazem todo esse processo espiritual quando está querendo uma vitória, quando está querendo uma bênção. Pessoas que se entregam ao jejum, se entregam à oração, e se santifica, e vai para o fight mesmo contra o inimigo, e se levanta contra, e profetiza, e se encontra com ele aí durante as 2 horas da tarde, ele chega a estar amarelo de fome, está jejuando. Cara, o jejum dele é tão rígido que nem saliva ele engole, ele cospe. Eu quero a bênção, e acorda de madrugada e vai orar, e está todo dia em propósito na igreja. Ele sabe o processo, ele entende que o processo da semeadura, ele não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Quando você está querendo uma vitória, que você começa, eu vou intensificar a minha vida, o jejum, eu vou intensificar a oração, e eu vou partir para cima. E isso no passado nós chamávamos de campanha, né? Que a gente falava, eu estou em campanha, por um propósito. Hoje não, talvez tenha outro nome. Então,
você encontra com uma pessoa que está fazendo a coisa certinha, irmãos, está temendo ao Senhor, está andando na presença de Deus, está no jejum, está na oração, está crente para encardir, entendeu? O cara está firme na fé e está buscando a vitória. Só que o que acontece aqui? O povo não entendia isso, e infelizmente alguns crentes não entendem isso, que o diabo vai se levantar contra você durante o plantio, com certeza, durante a preparação da terra, o lançamento da semente. O diabo vai se levantar contra você durante todo o processo. Mas entenda uma coisa, é na época da colheita que ele vai intensificar o combate contra você. O que acontece? Não era só os amalequitas que vinham, eram os amalequitas, eram os medianitas, os amalequitas e os povos dos montes, algumas versões dos povos do Oriente, né? Eles vinham em grande multidão para poder frustrar o povo hebreu na época da colheita. Então tem crente que passa por todo o processo doloroso da semeadura, batalha contra Satanás, luta contra os demônios, luta contra si mesmo, contra o seu próprio coração, e faz o processo direito. Só que o que acontece? Quando está na hora da colheita, entenda, até aqui, entendendo o texto, o diabo, escuta bem o que eu vou te falar, o diabo vai se levantar de uma forma mais intensa do que ele se levantou durante o processo do plantio. Por quê? Porque o diabo não pode deixar você colher o fruto do seu penoso trabalho. Porque, irmão, se você colher o fruto do seu jejum e da sua oração, e você tocar no resultado, você acabou de descobrir o caminho da vitória. Nunca mais você vai ser derrotado, nunca mais. Porque toda vez que a situação apertar, você sabe o que tem que fazer. Porque o passado todo vai te dar suporte para você. Vou entrar em oração, vou entrar em jejum, vou buscar a presença de Deus. Eu sei que essa vitória vai vir através disso, porque no passado Deus fez isso comigo, aconteceu isso. Então você tem um referencial pessoal para poder se intensificar o seu nível de batalha espiritual por causa do passado. O que acontece com um crente que passa por todo o processo doloroso do trabalho e não colhe? Ele fica frustrado. Por quê? Porque ele agora está enfrentando uma situação difícil, e se a gente falar, cara, vamos orar, ele fala aquele vamos, xoxo. Por quê? Porque ele já fez esses propósitos no passado e ele não teve resultado. Então ele não acredita mais que isso é capaz, que isso pode acontecer, que isso pode mudar alguma coisa. Então o que eu preciso dizer para vocês? Entenda bem, antes da tua vitória, talvez não, isso é certo, antes da tua vitória, antes de você colher o resultado do seu propósito, da sua campanha, você vai notar uma coisa: as lutas vão aumentar intensamente, né? Eu vou usar um ditado popular aqui, que a noite se torna mais escura antes do amanhecer. Acredite que quando a sua bênção estiver chegando, que você tiver a poucos passos da sua vitória, o levante do inimigo vai ser elevado ao quadrado. Vou contextualizar. Se tinha 10 demônios lutando contra você durante o plantio, agora quando estiver chegando a colheita, vai aumentar para 100. E é justamente aí onde nós imitamos o povo hebreu. Nós nadamos e morremos na praia. A gente investiu muito no jejum, investiu muito na oração. E agora que a bênção está chegando, eu acredito que o diabo vai entregar a coisa de mão beijada. E irmãos, se o diabo se levantou intensamente agora, é porque ele viu algo que você não está vendo. Vocês estão entendendo? Vou pegar um pastor da Europa que me ligou para eu orar por um pequeno trecho. Eu não lembro se era na Polônia, eu não lembro direito, eu acho que era na Polônia. E ele disse: Getúlio, eu queria que você orasse aí, eu vou te passar o país que a gente está querendo plantar a igreja. Cara,
Mas toda a plantação de igreja nesse país é frustrada, e é um país, aí ele começou, né? Um paizinho pequeno, quase ninguém nem conhece, é um estado pequeno, quase ninguém conhece, mas outra dificuldade, é um lugar tão distante e insignificante, a gente ter dificuldade para plantar a igreja. Eu disse algo para ele, eu disse: pastor, escuta bem, se o diabo está brigando por essa terra, é porque ele está vendo algo que nós não estamos vendo. Vocês entenderam? Quando, irmãos, o diabo começa a brigar muito por algo que você, na sua lógica, você diz: espera aí, mas isso não tem tanto valor. Não tem para você, não tem, e não tem agora, mas tem algum ouro enterrado ali, vai brotar petróleo ali, você não sabe, e por isso o diabo, por saber, está brigando intensamente por aquilo. Então você precisa ter seu olho aberto para isso. Na hora que estiver chegando a colheita e o diabo descobrir, por ter uma noção do mundo espiritual, que está chegando a hora da sua vitória, ele vai se levantar com uma fúria bem maior para tentar impedir você de viver a vitória. E o que acontece? E é justamente aí onde muito crente para e foge, e recua. Puxa, eu estou há tanto tempo jejuando, eu estou há tanto tempo orando, eu estou há tanto tempo fazendo propósito por isso, e olha a fúria do diabo, olha o que está acontecendo. E essa pessoa parou por causa do levante de Satanás, a poucos passos de ser abençoada. Era só mais questão de um mês, talvez de 15 dias, e você ia estar vivendo aquilo pelo qual você pagou o preço na oração, porque Deus tem prazer em abençoar você. Só que o inimigo se levantou, como se levantou aqui contra o povo hebreu, e você deixou de crer e recuou. E isso faz o quê? Isso, eu não vou usar a palavra você vai perder a bênção. Eu não gosto muito dessa palavra, perder a bênção. Mas você pode retardar a sua vitória por causa da sua postura. Você se comportou varonilmente, você foi valoroso durante todo o processo. Agora, na hora de viver o bem bom, você vai recuar porque Satanás se levantou, e ele vai se levantar, é claro. Porque, irmãos, um crente que sabe o caminho da bênção é um perigo para o diabo, irmãos. Você está entendendo? Irmãos, um crente que descobriu como que ele faz para acessar as vitórias, é outra cabeça. O diabo não vai ter autoridade contra ele, o diabo não vai conseguir vencê-lo, porque ele sabe o que ele acessa, ele compreende todo o sistema. Então o diabo não pode deixar você viver o fruto do seu sacrifício, porque senão ele vai perder o domínio sobre você, ele vai perder o domínio e vai perder o poder de ficar destruindo o fruto dos teus sonhos. E nós temos hoje dentro da igreja muitos crentes que estão frustrados com Deus, frustrados com o mundo espiritual, pessoas que não acreditam em jejum, que não acreditam mais na oração por causa disso. Eu falei ontem aqui, pessoas que fizeram orações no passado, que elas não viram resposta, então para que orar hoje? E elas se relacionam com Deus hoje religiosamente, não mais intimamente e pessoalmente, religiosamente. Então muita gente, irmãos, vive o processo, ela se comporta com excelência, desde o preparo da terra, lançar semente. Essa pessoa ela se comporta bem. Mas o que acontece? Está vindo a sua bênção, o diabo vai se levantar. E aí essa pessoa corre. Irmãos, olha o estado desse povo, escolhido por Deus, morando em cavernas e em sepulcros. Imagina, lá de cima do monte, eles vendo o gado do inimigo pastar na colheita deles. Pisar a colheita deles. Destruir. Quão frustrante não era para esse povo ver essa realidade. Não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para plantar e para colher. Foi para isso que Deus te chamou.
Mas, irmãos, tanto o plantio como a colheita vai depender da sua postura, vai depender de permanecer no Senhor, fica na presença. Olha, eu costumo dizer o seguinte: a bênção que é gerada aqui no altar, a manutenção dessa bênção, ela é aqui no altar, ela continua sendo aqui. Você não pode fugir agora, você não pode correr agora. Agora está na hora. Calma aí, gente, você passou toda a situação difícil e agora, por causa do levante do diabo, você vai recuar? Terceira observação. Eu entendo, não estou banalizando meu inimigo. Sem Jesus, o que seria da gente diante de tamanho inimigo, né? Mas agora, com Jesus, o que é da gente diante de tamanho Deus, né? Não mais tamanho do inimigo. Aconteceu, a minha resposta para a luta vai determinar a minha vitória, vai determinar a minha bênção. Amém? O que eu decidi? E é o que eu quero compartilhar com vocês agora. Não vou estender muito minha pregação, vou terminar por aqui. Eu decidi e eu entendo que o levante do diabo se tornou um bom moleque de recado para mim. Quando o diabo se levanta, eu entendo, a minha vitória está chegando. Vocês estão entendendo? Eu entendo o nível do levante durante todo o processo. Eu sinto que o diabo está se levantando. Mas quando ele intensifica, eu preciso entender, a minha vitória está vindo aí. Porque para ele se levantar com tanta fúria, primeiro, que eu estou muito feliz por tê-lo incomodado, né? E segundo, eu entendo no levante dele que a minha bênção está vindo aí. Então eu só olho para ele e diz: obrigado, e está amarrado, em nome de Jesus, vai embora. Já entendi o recado. Então o levante que é para fazer você correr, você pode transformar, é uma alquimia. Você pode transformar ele, pela fé, numa motivação para te tornar mais crente, porque o diabo vai trabalhar nisso. Vou usar alguns exemplos aqui. A irmãzinha está aqui, orando pelo marido, e buscando: meu Deus, salva meu marido, visita. E aí ela vem num culto desse aqui, do que está tendo uns mantos aqui, uns reteté e tal, tem uns profetas meio loucão. E um profeta procura essa irmã e diz: minha irmã, Deus mandou te falar que seu marido vai ser um homem de Deus, seu marido vai ter uma unção, ele vai ser um ganhador de alma, seu marido é uma bênção, e guarda esse recado aí. Beleza. Aí a mulher sai daqui cheia de fé: aleluia, glória a Deus, meu marido vai ser crente, meu marido vai ser uma bênção, glória a Deus. Quando ela chega em casa, o marido está mamado. Ele não bebeu só cachaça, ele deve ter bebido cogumelo, aquela outra folha que dá uma flor. Cogumelo, tudo, ele está doidão, e ele está falando que vai matar ela. Hoje eu te mato, desgraçada, né? Quando ela olha para aquilo, ela esquece a palavra, e ela libera uma palavra. Infelizmente tem gente que diz: esse aí nem Deus dá jeito. Ela não entendeu que a postura dela diante da palavra profética, era Deus que estava dizendo: fica firme, eu vou te dar vitória. Você entendeu? Deus usou um profeta, em todo o recado ele estava dizendo: permanece aí, permanece assim, que eu vou te abençoar. Eu estou gerando um sonho dentro de você, e eu vou fazer você viver esse sonho. Ela acha que só ela ouviu, o diabo não ouviu, não. O diabo ouviu também, e ele vai tentar agora tirar a fé dessa pessoa. E a mãe está orando pelo filho, e Deus falou: esse menino aí vai andar pelas nações pregando o evangelho, esse menino vai ter esse dom, esse menino vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser isso, vai ser aquilo. Quando ela chega em casa, numa alegria, aleluiada, e quando ela chega em casa, está o filho dela saindo algemado, levado pela polícia. Ela pergunta o que foi. Não, ele está preso por tráfico. Ué, não, mas Deus falou, e você precisa
decidir quem você vai ouvir. Se as circunstâncias ou se Deus. Porque as duas coisas às vezes não vai bater. Vocês estão entendendo? Nem sempre as circunstâncias vai contribuir para você crer. Vamos pegar Pedro. Pedro deixa de olhar para ele. Lá na frente ele vai olhar para a circunstância e ele afunda. Entenda bem, o diabo vai poder manipular a circunstância para tirar de você a fé. E você precisa entender, irmãos, que sem fé não vai dar, não vai funcionar. Você começou bem e agora você está recuando. Você não pode fazer isso. Agora, você precisa de assumir uma atitude. Uma atitude. E aí eu tenho um testemunho para vocês. Um dos meus melhores carros, há anos idos, foi um Fiat Uno. Primeiro eu tinha um Fusca. Eu acho que todo mundo já teve, não? Não. Beleza. Ou pelo menos os que estão dormindo não falaram nada, né? Mas depois desse Fusca, com muita oração, a gente teve um Uno, e o Uno estava maravilhoso para a gente, maravilhoso. Era um Firezinho, prata, todo bonitinho. Irmãos, eu estava descendo para minha casa, escuta o que eu vou te falar. Eu falei para alguém ontem, que a pessoa estava rindo do meu livro, o que você sabe sobre libertação, porque eu disse para ela assim, eu preciso me expor para gerar outros semelhantes a mim e melhores do que eu. Acabou o tempo em que havia estrelas aqui em cima e um povinho aí embaixo, em que a pessoa aqui em cima ostentava tanta santidade, que você, no seu coração, iria dizer, eu nunca vou ser igual a ele, eu não dou conta. Agora não, agora eu preciso entender, eu preciso que você entenda que eu conto as situações aqui, para que você entenda que você não só vai ser como eu, como você vai ser melhor do que eu, né? Foi o que eu falei ontem para o pessoal aqui na minha ministração. Eu estou indo para casa, no meu Unozinho, falando no celular, que já era proibido, era aquele Motorolazão, aquele grandão, e eu fui entrar na rua. O outro pecado, eu não dei seta, não sinalizei que eu ia entrar. Vi um ônibus, acabou de sair da parada, quando ele veio só chapeou minha traseira, não impossibilitou o carro de andar, mas amassou meu carro, e aquilo foi uma tristeza muito grande para mim, para minha família. Quando eu cheguei com o carro amassado, mas irmãos, quando bateu, o que o espertão aqui fez? Joguei o celular no banco e liguei a seta. Já desci peitando o motorista do ônibus. Você não viu que eu estava entrando, rapaz? E ele olhou e disse, mas o senhor nem deu seta. Como a seta ligada aí? Menti, né? A seta ligada aí, rapaz, não sei o quê. E ele olhou para mim e falou, cada um paga o seu. E eu falei, que cada um paga o seu nada? E arrumei lá umas encrencas com ele e fui embora. Mas eu estava errado. Eu estava errado. Quem tem ouvido, os ouços que o Getúlio está dizendo na igreja. Eu estava errado. Naquele dia, eu ia pregar à noite, na igreja do pastor Ricardo, a gente era só amigo. Ele me chamou para pregar na igreja dele. E, eu não sei se a Elda lembra dos detalhes. Irmãos, eu estava precisando muito daquela oferta que ia entrar à noite, muito. Eu estava naquele dia que eu fui pregar com carro amassado, eu estava naquele dia com um terno da TNG, que era o terno, era novo, literalmente era novo. Foi uma resposta que Deus me deu para me tirar de ternos inferiores. Okay? Vou explicar. Quando eu abaixava alguns ternos, quando eu abaixava para ministrar numa pessoa, rasgava daqui até aqui, entendeu? E eu tinha que amarrar o paletó fingindo que era o manto, entendeu? É o manto, peraí. Eu estou falando sério, não estou brincando com vocês não, estou falando sério. Então eu comecei a orar, me dá uns terninhos melhor. Eu falei, me dá uns terninhos melhor, que segura eu abaixar, levantar. E na época eu comprei terno da TNG, estou usando, e estava todo metido com esse terno da TNG, com o carro amassado, e fui para o culto. E orando, né? Meu Deus, usa lá o pastor Ricardo, que vem uma oferta.
E não era só eu orando, era a Elda esperando em casa também, porque a mulher se preocupa mais do que a gente com a dívida. É isso mesmo ou não? É, né? É. E eu tinha o terno e um cheque de 60, seria R$ 60 na carteira, que eu precisava descontar. Beleza, fui para o culto, preguei, foi uma bênção, houve libertação. Quando eu terminei a palavra que eu passei para o pastor Ricardo foi tirar a oferta. Eita glória, Senhor, abençoa que alguém entre com recurso aí. Por quê, irmãos? Porque eu já tinha feito o orçamento. 3.000, um concerto, 4.000 em outro lugar e 5.000 em outro lugar. Tudo boca de porco. Não foi concessionário, foi boca de porco, você sabe o que é? É oficina de fundo de quintal. E eu não tinha dinheiro, irmão. Que dia que um itinerante ia ter 3.000 para pagar conserto de carro? De jeito nenhum. Eu estava na dependência. De repente, o pastor Ricardo disse: olha, irmãos, vamos ofertar, que a gente está precisando construir e tal. Opa, peraí, precisando construir o quê? Não, de jeito nenhum, dá lugar, alguma coisa. Muda a mente desse cara aí, porque eu também estou precisando construir, né? Irmãos, imediatamente o Espírito Santo disse: oferta. Você sabe aquelas horas que dá vontade de você pôr a mão assim e falar: sai, tranca a rua, cala a boca, você está amarrado agora, sai, ladrão dos infernos. Não, mas tem hora que a gente queria confundir, né? Oferta. Que oferta que eu vou dar? Ao cheque de R$ 60 você tem aí. Oferta e ajuda a abençoar essa igreja. Eu, com toda boa vontade que esse mundo conhece, toda, peguei a carteira, gasofilaço. O Espírito Santo disse: tem mais. Eu disse: eu não tenho mais. Ele falou: tem esse terno seu, ele pode vender esse terno aí, e desse terno ele faz cimento, faz areia. Eu disse: mas aí... Tirei o paletó, não ia dar a calça na hora, né, irmãos? Só deu o paletó? Não, dei o terno, né? Tirei o paletó, pastor, estou ofertando, falei para o povo: ó, irmãos, é o meu terno, tem uma unção aqui, sei lá, entendeu? Vocês compram aqui para ajudar. E naquela noite o pastor Ricardo chegou para mim e disse: amigão, por a gente estar em construção aqui, eu não vou poder ofertar na sua vida hoje. Eu falei: pô, não tem um objeto que dê para jogar em alguém que fala glória na hora errada, não, aqui. Se tivesse, ia ser muito útil. E eu voltei para casa, sem paletó, sem cheque pré-datado, com carro amassado e sem oferta. E ela estava me esperando. Estava me esperando e, muito sutilmente, que minha esposa é bem mais polida do que eu, graças a Deus por isso, ela perguntou: e aí, como que foi lá? Ela queria saber, né? Quanto? Não é como, é quanto que foi lá, né? Estou brincando, não faz isso não. Irmãos, eu disse: não, hoje ele não ofertou na minha vida. Não, mas a gente tem aquele cheque aí que dá. Eu falei: pois é outra coisa que eu queria te falar também, entendeu? Eu ofertei aquele cheque e também ofertei meu terno também. Quer dizer, em suma, a gente foi para a cama cheio de alegria. Quando foi? Na sexta de manhã, escuta só, um amigo meu me ligou e disse assim: Getúlio, tem um cara que ele trabalha muito bem com isso aí, muito bem. Então eu queria que você fosse lá comigo, isso na sexta de manhã. Quando foi na sexta de manhã, a gente partiu para o lado do plano piloto, Brasília, que eu já fiquei meio... Eu falei: cara, olha para onde a gente está indo. De repente, irmãos, a gente para na frente da autorizada BMW e outra marca que eu não esqueço. O cara só trabalhava com carro importado, uma loja quase do tamanho dessa igreja, tudo bonito. Irmãos, eu já entrei falando: tá doido isso aí, esse cara é louco, olha o que esse cara fez. Se um boca de porco me cobrou 5.000, quanto é que esse cara vai me cobrar aqui? E aí o menino de lá saiu, olhou o carro e olhou tudo e falou: o senhor pode deixar aqui e buscar na quarta-feira. Aí veio a pergunta, né?
Eu disse, quanto que vai ser? Não, o senhor pode vir buscar na quarta-feira. Literalmente aconteceu isso, você pode vir buscar na quarta-feira. Mas na quarta-feira o senhor vem buscar, beleza. Voltei de ônibus. Irmãos, aí eu não aguentei. Dentro do ônibus eu falei, que doidura foi essa que eu fiz? Eu deixei meu carro numa empresa que trabalha com carro importado. E para vocês terem ideia, tinha carro do Emerson Fittipaldi lá. Ele é o mecânico do Emerson Fittipaldi. E aí que eu fui pirando o cabeção. Eu falei, meu Deus, que loucura foi. Aí peguei o celular e liguei para o cara de novo. E disse, guerreirão, deixa eu te falar uma coisa, eu deixei esse carro aí, você não me falou o preço, cara. Aí Deus usou a boca do jumento. Não, Deus usou, o jumento não, porque está sendo filmado, está sendo transmitido, né? Aí Deus usou a boca do irmão. Ele disse assim, por que vocês pastores têm dificuldade de acreditar no que vocês pregam? Na hora eu disse, beleza, então eu pego quarta-feira, beleza, eu pego quarta-feira. E liguei o celular, fui para casa, irmãos, quando foi na segunda de manhã, eu fui no banco, peguei um talão de cheque, quanto mais cheque couber dentro daquele talão, 50 folhas, eu falei, eu vou lá, não me humilho mais não, e vou chegar na quarta-feira, se for 10 mil, eu pago 100 de 100 reais para ele, dou tudo em cheque pré-datado. E levei aquele pacotão de cheque na quarta-feira. Irmãos, quando eu cheguei, o carro estava perfeito. O serviço dele foi perfeito. Tudo, desde peças que ele trocou. Não, estava assim, esse carro nunca foi atingido. E aí eu vi, ele falou, gostou, pastor? Eu falei, cara, ficou perfeito. Mas dentro de mim eu disse, está amarrado. Eu fui fazendo guerra espiritual, entendeu? Está amarrado. Parece engraçado, mas é isso que eu faço mesmo, entendeu? Está amarrado. Aí a gente entrou para o escritório dele, que deu mais medo ainda, quando eu vi o escritório dele, né? E a gente começa a conversar, e eu está coçando aqui para perguntar quanto que foi o conserto. Eu falei, esse cara vai me dar outra dura se eu perguntar, então peraí. E conversa vai, conversa vem. Aí por último eu falei, guerreirão, e quanto que foi o conserto do carro? Ele falou, pastor, o senhor até agora não entendeu. Eu estou abençoando o senhor com isso. Não, só que não ficou só nisso. Ele disse assim, eu estou abençoando o senhor com isso. O senhor tem seguro desse carro? Eu disse, não. Ele disse, toda vez que alguém bater no senhor, ou o senhor bater em alguém, pode trazer aqui o carro que eu arrumo para o senhor. O senhor viaja muito? Eu digo, bastante. Ele diz, traga aqui que eu faço a revisão de viagem para o senhor. Eu quero abençoar a sua vida. Eu saí dali, Ney, com uma verdade no meu coração. Toda vez que o diabo se levantar e eu entender que a minha vitória está chegando, em vez de eu recuar, eu vou reagir. Eu preciso reagir. E não há reações mais eficazes do que reações de fé. Em vez de você correr, celebra. Não sei, faz alguma coisa, entendeu? Quando vier aquela vontade de dizer, desiste. Seu jejum não valeram nada, suas orações não valeram nada, você acordou de madrugada em vão, olha a ziquezira que está acontecendo na sua frente aí, desiste. É nesse momento que você vai assumir uma postura de fé. É nesse momento, irmãos. Eu tenho medo de escandalizar vocês com alguns testemunhos, porque é muito chocante, Eu tenho um amigo, um companheiro de ministério, o cara é meio malucão, só que é muito doido que as ovelhas dele vivem com respeito à fé dele. O povo dá muito testemunho, não é aqui do sul, porque o sulista não tem esse hábito de fazer o que eu vou falar para vocês. Mas uma ovelha dele procurou ele e levou o bloco de dívida que tinha. Por quê? A ovelha pensou que por o pastor ter dinheiro, ele diz, eu vou abrir meu coração para o pastor, e isso foi o cara falando, o cara que foi abençoado, eu vou abrir meu coração, pastor, quem sabe ele não me empresta o dinheiro para eu poder quitar esses blocos aqui, e depois a gente repõe isso aí. Procurou o pastor, queria um momento com o senhor, eles eram amigos, e amigo às vezes ser amigo atrapalha.
E ele contou para o pastor, chorou a mutamba dele lá e tal, e falou: está aqui, pastor, olha o bloco e tal. E o pastor perguntou: quanto que você deve? Esse valor total aí. Aí o coraçãozinho dele ficou feliz, né? Qual o valor disso aí? Qual a dívida? Ele falou: é tanto. Alegre, o zóio chega, brilhou. O pastor disse: assina um cheque e dá o dízimo dessa dívida aí. Pô, não entendi. Eu vim pedir dinheiro emprestado e o pastor está mandando eu dar o dízimo da dívida que eu tenho. Você entendeu porque que eu falei que alguns do Sul não vão fazer isso nunca, né? Vai ficar com medo de ofender você. O cara olhou para o pastor e falou: cara, esse cara é bom. O que é um cheiro para quem está perfumado? Saí bem dessa, Ney? Saí, né? Saiu. Aí, estou falando. Estou aprendendo, irmão, estou aprendendo. Estou aprendendo. Devagarzinho eu vou aprendendo, tá? Queridos, o que ele fez? Ele disse: um cheque a mais, um cheque a menos na praça não vai fazer diferença nenhuma. E assinou o cheque, entregou na mão do pastor e o pastor orou. Abençoou a vida daquele homem, declarou a vitória na vida daquele homem. No dia que ele contou isso, ele mostrou o bloco de promissória de cheques que ele havia recebido, o que ele devia e o que as pessoas deviam para ele e não iam pagar, porque a quebradeira era total. Irmãos, e ele contou: olha, isso aqui aconteceu em 30 dias, olha o que aconteceu comigo. Eu paguei todas as minhas dívidas, eu ainda tenho dinheiro de sobra, porque as pessoas que me deviam, começou a aparecer pessoas para ele, falaram: cara, eu tenho um cheque com você aí, tem tanto tempo, e eu queria resgatar esse cheque, eu estou com dinheiro aqui, você aceita? O milagre começou a acontecer assim, de uma forma inusitada. Você está entendendo o que eu estou chamando de reações de fé? Eu falo da oferta que eu fiz, estou falando do desafio desse homem, falo da oferta da viúva de Sarepta, mas assumir uma postura de fé não é só dinheiro, é dentro de você, entendeu? É na hora que todo o inferno está dizendo murmura, você começa a celebrar e cantar ao Senhor. Entendeu? Na hora que todas as circunstâncias estão falando: sai fora, você é um derrotado, vai ser só um religioso, você assume a postura e diz: não, eu não sou só um religioso, eu sou um homem e uma mulher de Deus e eu vou celebrar o Senhor. É isso que eu vou fazer. Por quê, queridos? Quando Jó estava lá no fundo do poço, irmãos, aquele homem, perdeu tudo. Eu acho que algumas vezes, quando traziam notícia para ele, o inferno todo parava para dizer: agora esse desgraçado vai murmurar, sabe? De repente, no meio de toda sofrência, de toda situação difícil, aquele cara diz: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará em meu favor. Você está entendendo? São palavras de fé, são canções de fé. Eu olho para Paulo, eu não sei se era Silas que estava com ele quando eles foram presos, né? E ele está ali, irmão, ele está ofendido e Paulo estava de fato ele está virado, porque ele expulsou o demônio de uma menina que quebrou o lucro da cidade. Já aconteceu isso comigo, né? De quebrar o lucro da cidade, o povo prendeu ele, e ele era um cidadão romano, não devia ter sido sentenciado sem ser julgado, recebeu umas varadas nas costas, tanto que quando pediram para ele: pode, você está livre? Ele disse: estou livre não, quem me bateu vem aqui pedir perdão para eu sair, porque eu sou um cidadão romano. Ele aprontou lá uma coisa maluca. Mas, irmãos, por volta da meia-noite, aquele cara estava machucado, aquele homem estava preso, amarrado num tronco, ele estava num cárcere. Aquele homem era um judeu, irmãos, aquele homem tinha o título de cidadão romano, que só se comprava um título daquele quem tinha muito dinheiro, e o pai dele provavelmente era um burguês comerciante, a mãe dele era uma judia, mas o pai comprou o título para ele, entendeu? Pois Paulo, por volta da meia-noite, tendo tudo para poder retroceder. Por que tudo? Guarda, aquela cidade não era a escala de Paulo, o plano era outro.
A viagem missionária era para outro lugar. E à noite ele tem uma visão, vocês conhecem o texto, onde um varão com traje de macedônio dá um recado para Paulo: passa a Macedônia aí, ajuda-nos. E ele entendeu que Deus estava mandando ele para lá, pois a primeira cidade que ele entra debaixo do mandato de Deus, irmãos, em Éfeso, ele trabalhou, foi em Éfeso, foi 2 anos, 2 anos. Ele tinha tudo para murmurar, irmãos, mas por volta da meia-noite, o pentecostal cisma de adorar o Senhor. E quando ele começa a adorar o Senhor, acontece o quê? Um terremoto, que não só quebra as cadeias de Paulo, como de todos os presos que estavam do lado. Você entende o poder do louvor na hora que o inferno está dizendo murmura? Você entende o que é uma postura de fé quando todo mundo está recuando? Você entende o que isso vai gerar em você? Que tipo de cristianismo dinâmico, vivo, explosivo que isso vai acontecer, vai fazer gerar dentro de você? Irmãos, agora entenda o contrário. Que tipo de crente você vai ser sem ter um testemunho de vitória para dar? É triste, triste. Eu comecei engraçado, vou terminar engraçado, né? Antigamente a gente tinha o culto dos testemunhos, né? A gente era meio forçado, porque o pastor dizia, eu não sei quantos estão aqui do sistema antigo, né, que tinha o culto, e agora se alguém tem um testemunho para dar, pode vir aqui. Quando ninguém levantava, o pastor apelava, dizia: irmão, vem aqui contar um testemunho. O dedinho fazia assim, ó. Eu não sei quanto se lembra, né? Vem cá, rapaz, dá o testemunho. Então é interessante que a pessoa vinha e dizia: a paz do Senhor, amada igreja. Eu quero dizer para vocês que eu estava com dor de cabeça tão forte hoje. Irmãos, eu tomei 3 Doril e orei. E Deus me deu a vitória. Tudo bem, beleza. Mas o que acontece, irmãos? Quando um crente recua, não tem testemunho. Ele não tem, sabe? É tão bom ter vida, é tão bom transformar a nossa fé em vida, em coisa palpável. É isso que o sistema está precisando, é isso que nós, como igreja, estamos precisando. Então eu termino minha palavra dizendo: não recue. Vocês não lutaram a ponto de sangrar ainda, não recue. Fica firme. Pastor, o diabo se levantou. Você esperava o quê? Que ele deitasse e dissesse: pisa em mim? Você acha que ele é masoquista? Sadomasoquista? Não é, irmãos, não é. É claro que ele não vai querer sua vitória. Há quantas dezenas de anos esse bicho já está regendo sua família? E agora você se levanta para dizer: eu vou ganhar minha família. E o diabo diz: eu vou te ajudar. Ele vai dizer não, ele vai se levantar. E principalmente quando ele está vendo que o milagre vai acontecer, vai ter levante. Mas a sua postura a partir de hoje vai ser outra. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Quero orar por você, orar pela sua vida. Irmãos, que bênção, que bênção. Quando você anda na expectativa da bênção, é tão bom, né? É tão bom você saber que você vai chegar numa cidade e você entende que o Senhor é contigo e naquela cidade você vai ser abençoado. Quando você vai fazer um negócio, você entende: o Senhor é contigo, eu vou me dar bem aqui porque Deus é comigo. Sabe, é tão gostoso. Agora é ruim andar na expectativa da desgraça, da derrota, do fracasso. É muito ruim, muito ruim. Deus está colhendo o seu jejum. Deus está colhendo suas lágrimas. Deus está ouvindo, irmãos. Deus está ouvindo. Pastor, mas Deus é baiano? Não é possível, pastor. Está demorando tanto, pastor. Será que a minha bênção está vindo de tartaruga? Porque não é possível, pastor. Fica firme. Então somente fica firme. Deixa eu te falar. Se você não der conta de louvar, no mínimo não murmura. No mínimo não murmura.
quietinho, fica quieto e deixa a bênção chegar. Você vai ver como muda tudo, amém?